Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre processos formadores de palavras. Então, para você que vai prestar concurso público aí, e para você que vai prestar o Enem, que vai prestar vestibulares também, fique atento, fique atenta, que esse conteúdo é para você. Vamos para a vinheta. Então vamos lá, né? Nós temos dois processos principais que são formadores de palavras, tá? O processo de derivação e o processo de composição. Esses são os principais. Existem outros também, eu vou falar sobre eles também. Então vamos começar falando, né, do processo de derivação. O processo de derivação ele ocorre quando nós pegamos uma determinada palavra, e acrescentamos a ela ou um prefixo ou um sufixo ou os dois ao mesmo tempo, e com isso nós formamos uma nova palavra. Por exemplo, a palavra leite, né, nós temos o derivado leiteiro, leiteira, leitoso, leiteria, né, palavras que são derivadas da palavra leite. Se nós pensarmos aí na palavra feliz, nós temos aí infeliz, felicidade, felizmente, infelicidade, infelizmente, derivadas da palavra feliz. E todas ligadas na mesma ideia, né, da palavra feliz. Então, o processo de derivação, ele cria palavras da mesma família, né? Bom, o processo de derivação, ele se subdivide, né? Então, nós temos uma derivação por prefixação, que é quando nós acrescentamos um prefixo aí no radical da palavra. Então, é o caso, por exemplo, de feliz e infeliz. Acrescentamos o prefixo in, que expressa a ideia de negação, para dizer aí da negação da felicidade, da falta de felicidade, né? Feliz, infeliz. Podemos pensar também em leal, desleal. Podemos pensar também em sintomático e assintomático, né? Então, são palavras formadas pelo processo de prefixação, tá? O outro processo de derivação é o processo por sufixação. É quando nós acrescentamos um sufixo. O sufixo ele vem depois do radical, né? Então, nesse caso, por exemplo, podemos de novo pensar na palavra feliz, felicidade, né? Podemos pensar em leal, lealdade. Podemos pensar em homossexual, homossexualidade. Vamos pensar em letal e letalidade. Então, essas são palavras formadas pelo processo de sufixação, tá? E nós temos um processo de derivação chamado de derivação parasintética. A derivação parasintética, ela ocorre quando o prefixo e o sufixo, eles são acrescentados ao radical simultaneamente e eu não posso tirar um deles, né? Então, vamos pegar um exemplo. A palavra incubação, por exemplo, né, não tem como tirar, né? Porque não existe aí, existe o verbo incubar. Mas se nós pensarmos no substantivo incubação, para que ele exista, não é possível tirar nenhum dos dois elementos, tá? A mesma coisa acontece com entardecer, ou anoitecer, ou até mesmo amanhecer, né? Nós não temos como tirar o prefixo ou o sufixo, então não dá para formar uma palavra só com entarde, né? Precisamos formar com entardecer. E essa é a derivação parasintética, tá? E mais um processo de derivação que é a derivação imprópria, né? Ela é chamada de derivação imprópria por quê? Porque nesse caso nós não temos uma transformação na forma da palavra. Nós temos uma mudança de classe gramatical. Então, uma palavra que, por exemplo, era um verbo passa a ser um substantivo. Um exemplo disso, podemos pensar o verbo falar, né? Então, você fala muito bonito, né? E nós podemos dizer também, a sua fala foi muito bonita. Nesse caso, o verbo falar, ele deixou de ser, né, o verbo e se transformou em um substantivo. Então, esses foram os processos por derivação.
Agora nós temos os processos por composição. A composição acontece quando nós unimos palavras que são formadas por radicais diferentes para formar uma terceira palavra. Essa terceira palavra, ela não faz parte da família semântica, né? Ela não faz parte da família da palavra de nenhuma das duas palavras originalmente. Então vamos pegar um exemplo para você entender bem como é que isso funciona. Por exemplo, se nós pensarmos na palavra beija-flor, nós pegamos um verbo beijar, que tem o seu significado próprio, tá? Que dá nome a uma ação nossa, né? E o substantivo flor, que dá nome a um ser que existe na natureza e que nós chamamos de flor. Tá? Então, pegamos esses dois elementos e criamos uma nova palavra, beija-flor, que dá nome a um pássaro, que não não necessariamente faz aquilo que nós chamamos de beijar, e a palavra flor, que também dá nome a um outro ser que não é o pássaro. Então nós criamos uma terceira palavra. Então o processo de composição, ele, como diz o nome, né, compor aí, né, ele vai criar uma outra coisa, uma nova palavra. Bom, esse processo ele acontece de duas maneiras, né? Nós temos a composição por justaposição e a composição por aglutinação. O que é uma composição por justaposição? É quando nós pegamos duas palavras, cada uma com o seu radical, e nós juntamos de forma justaposta, né? Justaposta é isso, é quando as coisas estão colocadas de forma justa. Nenhuma delas está invadindo a outra, nenhuma delas está ocupando o espaço da outra, está de forma justa. Então nós pegamos essas duas palavras para formar uma nova palavra, e nenhuma delas perde nenhuma parte da sua estrutura. É o exemplo aí do nome do vírus da pandemia que está no ar aí, né? Coronavírus. Então nós pegamos a palavra corona, né, que veio lá do latim, né, que significa coroa, a palavra vírus, né? Unimos as duas palavras e aí surgiu a palavra coronavírus, que dá nome ao vírus aí da pandemia. Outro caso também é o caso da palavra girassol. Então nós temos aí o verbo girar e o substantivo sol, formando uma nova palavra também. A palavra passatempo também acontece a mesma coisa, né? Nós temos aí passa do verbo passar e tempo do substantivo, então formando uma nova palavra. Essa é a composição por justaposição. Existe também a composição por aglutinação. Então, aglutinar é quando a gente mistura, forma um aglutinado. Então, nesse caso, é quando uma ou as duas palavras perdem parte da sua estrutura para se unir a outra, formando uma nova palavra. É o caso, por exemplo, da palavra aguardente. Na palavra aguardente nós temos esse processo. Por quê? Porque ela é formada de água e ardente. Então, a palavra ardente, que forma a palavra aguardente, perde esse seu início, ficando, fundindo-se com o A de água e formando aí, então, a palavra aguardente. Outro exemplo que nós temos aí é a palavra planalto. A palavra planalto, que é formada de plano e alto. Então, a palavra plano perde esse finalzinho dela, esse O final, e se funde com a palavra alto, formando a palavra planalto. Outra palavra também formada por composição por aglutinação é a palavra hidrelétrica. Nós temos aí a palavra hidro, que significa água no grego, e nós temos elétrica. Então há uma fusão aí de hidro com elétrica, uma aglutinação, formando a nova palavra, que é a palavra hidrelétrica. Então esses são os processos de composição. Mas existem outros processos também formadores de palavras. Um deles é o neologismo. O neologismo é o nome que nós damos para a formação de novas palavras, e que surgem por causa de algum determinado contexto, de alguma necessidade nossa de comunicação, nós acabamos criando uma nova palavra. Então, um exemplo de neologismo aí que nós podemos dar é a palavra desumilde, que às vezes aí a garotada usa, pô, você é muito desumilde. Qual que é o significado dessa palavra? O significado dessa palavra é alguém que
perdeu a humildade que se esperava que essa pessoa tivesse, né? Então, o prefixo des, de negação, indica a ideia de perda de algo. Não a falta, a ausência, mas a perda, né? Então, alguém que era humilde perdeu a humildade, tornando-se assim uma pessoa desumilde. Então, faz todo sentido o uso dessa palavra, que a gramática normativa, os dicionários ainda não registram, né? Então, não pode ser usado em contextos formais, como, por exemplo, na redação do vestibular, na redação do concurso, na prova, não pode usar, porque a gramática normativa não admite essa palavra. Porém, ela está aí, já está incorporada ao vocabulário da juventude, já faz parte aí, né, já existe na nossa sociedade, né? Um outro exemplo, né, é a palavra deletar. A partir do momento em que surge o computador, né, na nossa vida, e aí do verbo delete, né, a gente acabou aportuguesando essa palavra, colocando a nossa desinência verbal e formando um verbo em português, deletar. Né? Uma outra forma de neologismo também é o sextou, né? Então chega na sexta-feira, sextou. Pois é, então esse sextar, né, um verbo formado a partir do substantivo sexta, né, que dá nome ao dia da semana, que já é derivado de uma outra classe também, que é do numeral, porque sexta até então é um numeral, né, que indica a ordem aí, passa a ser o dia da semana, e é do dia da semana que deriva esse neologismo, que surge esse neologismo, que é sextar. Tá? Então, isso são formas de neologismo. Existe uma outra forma de neologismo também, que é o neologismo semântico. O neologismo semântico é quando nós utilizamos uma palavra que ela tem um significado próprio, tá? Mas ela passa a ser usada com um outro significado, inclusive sofrendo alterações de gênero muitas vezes, né? E talvez até de classe gramatical, dependendo do contexto aí. Então, um neologismo aí que existe no nosso vocabulário é a palavra laranja, né? Quando a palavra laranja é utilizada para falar daquela pessoa que foi usada ali, né, para fazer algo ilícito, né, para fazer algo ilícito e para encobrir, né, a ação ilícita de alguém, né, nós costumamos dizer que fulano foi usado como laranja. Então ele é um laranja. Né? Então aí a palavra laranja, que originalmente dá nome a uma fruta, é feminina, passa a ser usada como uma qualificação da atitude de alguém e passa a ser uma palavra masculina. A mesma coisa acontece com a palavra gato, né? Nós usamos a palavra gato aí, aquela que dá nome ao bichinho fofinho, bonitinho, né? Passa a dar nome também a um tipo de improviso, de gambiarra feita, né, geralmente para ligação de eletricidade, de TV por assinatura. Então fazer um gato, né, ou qualquer tipo de gambiarra, de improviso, também pode-se usar o termo, né? Vou fazer um gato aqui, né, para a coisa funcionar. Então isso também é uma forma de neologização. E o último processo de formação de palavras que eu quero falar hoje é o processo de hibridização, né? Híbrido é aquilo que é misturado. O processo de hibridização, portanto, é aquele em que eu junto radicais de línguas diferentes para formar uma nova palavra. Alguns exemplos são sociologia, que é formado do grego sócio, do latim logia, né, que significaria ali o estudo da sociedade. Bicicleta, que é formado, né, por três palavras, três elementos vindos de três línguas diferentes. Bi vem do latim, ciclo vem do grego, eta vem do francês. Então nós formamos aí bicicleta. O termo burocracia, que vem de bureau, francês, junta com cracia, grego, que significa o poder. Burocracia seria alguma coisa do tipo o poder, né, do escritório, o poder, né, o poder do escritório, o poder que é exercido num gabinete, né? Então o burocrata seria esse que exerce o seu poder em um gabinete. Tá? Outro termo também que faz parte do nosso vocabulário, que é um hibridismo, é o termo televisão, né? Tele vem do grego, que significa distância, visão seria do latim, que significa, né, o olhar mesmo. Então a televisão é o aparelho que nos permite ver à distância.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero ter ajudado bastante. Ativa a sinetinha aí para você receber as notificações, dá uma força pra gente, divulga o canal, curte, compartilha, comenta. Queremos saber a sua opinião. Se tiver sugestão de vídeo, pode colocar nos comentários também, que a gente atende. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.